Louvamos a Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, estarmos na sua casa. Agradecemos a Deus porque Ele abre essas portas e Ele nos dá vigor para nós podermos meditar nas Escrituras Sagradas. Estamos meditando na busca da santidade, falando sobre a santidade no Espírito. Semana passada finalizamos falando sobre o contexto espiritual em detrimento do contexto natural, que tem muito a ver com os salmos, que nós falamos para decorar e as pessoas não decoraram. O que é isso? Você olha para a sua condição natural e você fala, se eu não trabalhar das 24 horas e eu separar 5, 10 minutos para tentar decorar o salmo, não, eu não vou comer, eu não vou pagar minha conta, eu não vou pagar minha luz. Isso é exatamente o que você fala para o seu coração quando você faz isso. Tá? O objetivo da gente decorar os salmos é você ter armas dentro da sua aljava, aí olha, armas dentro da sua aljava, entendeu? Para você lutar contra as coisas que acontecem no dia a dia. Então, quando você prioriza outras coisas, e eu duvido que você não tenha tido 5 minutos por dia para você ler o Salmo 120, duvido, desculpa, tá? É impossível que você tenha, a menos que você tenha tido uma ocorrência médica, entendeu? E você ficou na UTI, lá aos pés da cama do teu parente, entendeu? Fora isso, não tem desculpa. Você não fez porque você não quis. A prioridade sua não é a palavra de Deus. É qualquer outra coisa, mas não é a palavra de Deus. Então, quando nós trazemos os Salmos e você simplesmente, não consegui, não deu, essa semana foi correria, tal, é apenas uma desculpa que você dá para você tentar convencer a si mesmo, mas você não se convence, porque não existe essa possibilidade, entendeu? Não existe essa possibilidade, você não decorou porque você não quis. O irmão, quando nós falamos da condição dessa luta diária, é uma luta diária para nós satisfazermos as nossas necessidades, foi exatamente isso que você fez nessa semana. E aí nós começamos a falar um pouco sobre a condição da inveja, sobre a condição do ciúme, em que por nós não nos satisfazermos espiritualmente no Senhor, a gente começa a olhar para as coisas naturais. A gente começa a olhar para as coisas que nós desejamos. Então eu olho e falo, poxa, o Alice, ele tem um carrinho lá tão bonitinho, poxa, por que eu não tenho um carro como esse? Por que eu não sou uma pessoa que eu consigo? Será que eu realmente estou desejando algo para benefício próprio, ou é simplesmente uma inveja, apenas um desejo de você querer mais? A cura para o pecado da inveja e do ciúme está em encontrarmos nosso contentamento em Deus. Mas como que nós vamos encontrar contentamento em Deus se nós não disponibilizamos tempo para Ele? Para aqueles casados, é mais fácil até de você visualizar. Como que eu posso ter intimidade, posso ter uma comunhão com a minha esposa se eu não passo tempo com ela? Como que você pode ter contentamento em Deus se você não tem tempo com Deus? Outra poluição do espírito que tem arruinado muitos cristãos é a amargura. E essa amargura muitas vezes ela decorre dessa inveja, dessa insatisfação, dessa falta de contentamento no Senhor. Essa amargura surge em nosso coração quando não confiamos no governo soberano de Deus nas nossas vidas. Quando que nós não confiamos? Nós não confiamos quando nós não convivemos. A convivência com o Senhor faz com que você confie. Faz com que você olhe para as coisas de uma maneira diferente. É a condição dos discípulos no barco. Jesus no barco, a tempestade caindo, e aqueles homens eles estavam confiando nas habilidades deles, em relação a eles como marinheiros, como pessoas que trabalhavam com pesca, e quando a situação sai do controle, eles ficam apavorados e olham para Jesus, Jesus está dormindo porque ele confia no Pai. Ele sabe que ele vai cumprir um papel. Isso acontece com Abraão também, quando ele é levado para matar o filho dele lá no monte, lá, entendeu? Ele confia que, Deus falou que ele vai ser o meu substituto, ele vai ser a pessoa que vai estar comigo. Então, já que, mesmo que ele morra, Deus ressuscita. Confiança em Deus. Você vai continuar sendo envolvido pelas lutas e dificuldades da vida, pela inveja, pelo ciúme, pela amargura, até que você conviva com o Senhor. Tenha tempo com o Senhor.
Você tem tido o seu tempo devocional com o Senhor? Me alegrei, na semana passada, a Ingrid falou, poxa, você pode voltar a ler comigo? Quero uma companhia. Beleza, vamos ler juntos. Você tem tido tempo para ler junto? Ler, ou você já acorda já no 12 lá, entendeu? Na terceira marcha, entendeu? E você vai tropicando ao longo do dia, porque você não teve esse tempo. E isso gera no coração do ser humano amargura. Porque ele não consegue conquistar, ele não consegue avançar, ele não consegue fazer aquilo que tem que ser feito, e ele fica amargo. Se alguma vez alguém teve razões para ficar amargurado, esse foi José. Um homem que foi gerado, havia toda uma expectativa, havia uma palavra profética em relação a ele tinha sonhos. Os irmãos dele com inveja, os irmãos dele com amargura, que não tinham relacionamento com o Senhor, vão lá e vendem ele. E ele é vendido como escravo. Acaba caindo na casa de Potifar, ele é alvo de uma mulher que o cobiça e ele, por não querer trair o seu senhor, ele vai preso e fica 1 ano, 5 anos, 10 anos, 15 anos. Lá ele conhece um servo do faraó, profetiza e fala, não esquece de mim. E ele esquece dele, em nenhum momento aquele homem aparece em lugar nenhum, José reclamando, murmurando, porque ele estava com o Senhor, ele sabia que aquilo que tinha sido prometido para ele iria se cumprir. E ele mantinha o relacionamento dele com o Senhor. José nunca perdeu de vista o fato de que Deus estava no controle de tudo o que acontecia. No fim de todas as coisas, quando ele estava com o poder nas mãos, quando aqueles irmãos estavam lá à disposição dele, que ele poderia tranquilamente mandar matar, sumir, ele responde, Gênesis 50, 20. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vês agora, que se conserve muita gente viva. José ele consegue olhar para uma situação e ele responde de uma maneira bíblica. Por quê? Porque o coração dele já estava naquele contexto desde que ele tinha caído lá na cisterna, lá que os irmãos dele jogaram ele, desde que vendeu. Ele estava com o coração entendido que Deus estava com ele. Independente dele ter sido mais amado pelo pai, recebido alguns benefícios e tudo mais, ele sabia do propósito de Deus na vida dele. E ele mantinha essa comunhão. E aí você vê a ação de José no Egito, salvando não só o povo de Israel, mas também muitas e muitas vidas do Egito e de regiões vizinhas. Porque ele acreditava, ele tinha relacionamento com o Senhor. Não podemos ficar ressentidos contra Deus ou contra outras pessoas. Na verdade, nós não devemos. Nós ficamos ressentidos porque as pessoas não fazem o que nós esperamos. Não adianta você ficar ressentido ou dodói, porque não adianta você ficar. Você tem que lidar com essas situações de uma forma madura. E nós temos que ensinar os nossos filhos, eles têm que aprender pelo exemplo como nós lidamos com essas situações. Por isso que, invariavelmente, eu chamo a atenção em particular, em especial de casais, em que um toma uma postura, um fica boiavinho, um sai de casa, um vai não sei o quê. Fala, o que os teus filhos estão aprendendo com isso? Como nós estamos ensinando eles? José ensina. Josué ensina. Israel ensina. E você vê a figura daquelas pessoas, entendeu, que aprendem com o ensino do pai. Asaf, homem de Deus, estava ressentido contra Deus, porque achava que ele não estava dando atenção, Deus não estava dando atenção devida à sua vida. Salmo 73, 21. Entenda que não é um problema você se sentir numa situação preterido por Deus. O problema é você ficar nela. Há um momento de tristeza, há um momento de angústia, há um momento de chateação. Há um momento em que a onda ela bate de uma vez e você fica assustado e você murmura. Muitas vezes já fiz isso, mas você não pode ficar nessa situação. Salmo 73, 21. Quando o coração me amargou e as estrelas me comoveram. Será que é isso mesmo?
Não, se é esse mesmo versículo, tinha que ler. 73, verso 2, 3 e 4. Por favor, Felipe. Quanto a mim, porém quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio. Nem sei o que é nédio. Depois você procura aí, hein, Wallace. 21 de novo. Quando o coração me amargou e as entranhas se me comoveram. Por que se amargou? Porque ele orou a prosperidade dos ímpios. Deu errado? Deu errado? Entendeu? Eu pensei que ele ia só ao Salmo 120 aí. Entendeu? O coração fica amargo. Porque eu olho a prosperidade do Nicolas e eu não consigo entender que por que ele tem e eu não tenho. Porque eu estou olhando para ele, eu não estou olhando para Cristo. Eu não estou olhando para o Senhor. Nédio significa brilhante. Poxa, você não faça isso. Olha lá, poxa. A gente fica amargurado porque a gente está longe do Senhor. Se você entende, se eu entendo que a prosperidade do Nicolas é uma bênção de Deus para a vida dele, e eu não invejo isso, eu me alegro com ele e não fico amargurado em relação a ele. Essa amargura tem a ver com o afastamento do Senhor. Jó estava amargurado porque achava que Deus não estava reconhecendo a sua justiça. E aí mostra a figura de um homem que, no início do livro, ele confiava em Deus, fazia sacrifício, mas quando a coisa pegou forte, ele achou ruim. Jó 34, 9. Daniel, alguém na escola falou que você tem cara de papel? Pastel? 34. Jó 39, 34 Jó? Aqui, ó. Depois de Crônicas. Crônicas, Esther, Jó. Repete não, professor. 34 não. Jó 34, 9. Daniel, com voz de muitas águas, Daniel. Vai lá. Pois disse de nada, aproveita o homem, ou prazer-se em Deus. Não. Pois disse, de nada aproveita o homem. O que ele está falando? De nada aproveita aquele que... Não tem prazer em Deus. Não, aquele... De nada aproveita o homem ou com prazer-se em Deus. De nada, eu não vou ganhar nada em adorar a Deus, eu não ganho nada em gostar de Deus, de cultuar Ele. Não adianta nada. Jó, ele chega num ponto da vida dele em que ele está vendo a coisa tão grave, tão dura, que ele esquece as promessas do Senhor. José não fez isso. Jó fez. Claro que são lutas e dificuldades diferentes. Tá? Mas ele chega ao ponto de falar assim, não tem nenhuma alegria. Eu já falei isso, gente. Eu já falei isso. Eu não sei que versículo que eu usei. Uma vez estava passando uma dificuldade grande, eu não lembro o que era. E aí eu falei assim... tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus, mas não para mim. Para mim não coopera nada. Entendeu? Porque a gente se inflama dentro das nossas lutas e dificuldades e nós queremos buscar um culpado de qualquer maneira, é claro, menos a gente, né? Menos a gente. E aí eu me arrependi, pedi perdão ao Senhor em relação àquilo. A amargura em relação às pessoas é o resultado do espírito que não perdoa. E você não perdoa porque você não se sente o quê? Perdoado. Alguém nos prejudicou aparentemente ou de fato e nós nos recusamos a perdoar. Quantas coisas aconteceram nas nossas vidas e nós simplesmente não perdoamos. Você fica naquela condição. Eu estou vendo uma série com a Rosângela em que aquelas clássicos de Apocalipse, né? Então vai ter o fim do mundo, aí os Estados Unidos descobrem o que ia acontecer, ia ter um tsunami, ele constrói uma cidade embaixo de um monte. E um cara que é o segurança do presidente, ele está com as duas filhas e ele não consegue trazer a esposa, e a esposa morre.
E aí o presidente olha para ele e fala assim, quando você vai conseguir me perdoar? Ele vai falar assim, eu vou conseguir te perdoar quando eu dormir e saber que você não vive mais. Não vai perdoar nunca, vai viver em amargura o tempo inteiro. Já contei para vocês a história de uma moça em que ela tinha um grande emprego, ganhava mais de 20 mil reais por mês dentro do serviço público, casou com um mala, o cara quase que escravizou essa pessoa, e essa pessoa ela desistiu, abandonou o trabalho, e aí fugiu do cara e falou, só vou ser feliz novamente se eu voltar a ter um trabalho e um salário daquele. Nunca mais foi feliz. Amargura. Confiança nas coisas do homem. Em contrapartida, abrigamos sentimentos de amargura para com essa pessoa. Nós não conseguimos separar essa condição de que a pessoa está devendo, a pessoa criou um dano, ela fez algo, e tem pessoas dentro da nossa, não da nossa igreja, mas parentes de vocês que passaram por revés e não conseguem fazer isso, não conseguem se libertar. Essa dificuldade de você simplesmente deixar a coisa passar e você começar a algo novo. Aquilo que passou, aconteceu, foi ruim, entendeu? Mas eu tenho que começar a viver algo novo a partir de agora. Nós nos recusamos a perdoar porque não queremos reconhecer que Deus tenha perdoado falhas muito maiores. Nós olhamos para essas pessoas e achamos que essas pessoas elas não são dignas de perdão, mas quando é em relação a mim e você, nós queremos perdão. É a condição do julgamento. Eu quero que o julgamento seja com todo o peso sobre a vida do Felipe, mas quando é em relação a mim, não. Tem que ter misericórdia. Nós esquecemos o exemplo máximo. Atendi um pastor essa semana, acho que foi essa semana. Ele contava para mim, eu perguntei qual era o problema, ele pediu ajuda, e ele falava assim, tinha uma igreja aí de 400 membros, e o pastor anterior, ele foi para um cargo de missões em outro país, e eu comecei a pastorear aquela igreja, e aquela igreja, os membros não gostaram de mim. Na igreja batista tem esse contexto. Se você não gosta do pastor, você junta um grupo, fazem uma assembleia, e se tiver mais que 50%, no outro dia o pastor está fora. Acabou. Entendeu? E aí ele começou a executar o pastorado dele, e algumas pessoas começaram a achar ruim. Pessoas importantes na igreja falaram assim, não, nós não queremos você como pastor. Eles fizeram a assembleia, só que não deu quórum. E aí aquelas pessoas, ele estava com 400 membros, 150 saíram da igreja. Pessoas de liderança, pessoas de uma igreja maior, né? E ele estava chateadinho. Sentimentos tristes, porque eu falei, cara, você está vivendo o ministério que Cristo vivia, por que você está com vergonha? Por que você está chateado? Sempre trazendo a consciência, nós temos sempre que pensar dessa maneira, trazendo a condição de que eu sou discípulo de Cristo. Se ele sofreu isso e eu sou discípulo dele, por que eu não posso sofrer isso também? Por que não é bendito eu sofrer algo em nome de Cristo? Naquela situação eu comecei a mostrar para ele que ele estava executando exatamente os passos de Cristo, e ele começou a rir de nervoso no telefone. Porque ele entendeu, ele falou, cara, muito obrigado. Agora eu entendo. Somos como o servo que depois de ter sido perdoado de uma dívida de diversos milhões, lançou um companheiro na prisão por lhe dever poucos reais. Não vou ler o texto, é muito grande, Mateus 18, 21 a 35. Não precisa abrir não. A história conta que um rei ele faz um levantamento, um censo de todas as suas dívidas, de todas as pessoas que devem a ele. E ele tem um top 5 lá, ele fala assim, eu vou em cima desses. E um cara devia milhões de dólares a dinheiro de hoje. Chama o cara e fala, ei meu. Ele fala, pô, me perdoa. Não, cara, vou te prender. Não, me perdoa, vou te pagar. Não vai, não tem como pagar. Pega uma dívida aí que é impagável, e aquele homem falou que ia pagar. Ele falou assim, não vai pagar nada, deixa pra lá. Eu te perdoo. Sai dali. Uma pessoa deve 100 reais para ele, e ele, não, se você não pagar, eu vou te prender. E ele vai, prende o cara, prende a esposa, prende o filho para trabalhar, para ganhar o dinheiro, para ele poder receber. E o rei fica sabendo e fala assim, meu, você não consegue estender o mesmo amor para essa pessoa? A mesma condição de perdão, a mesma palavra para você e para mim nessa manhã. Como é que a gente é perdoado por fazer todas as lambanças que nós já fizemos em relação a Deus, pelo sacrifício de Cristo, e nós graciosamente aceitamos, eu sou filho, a graça de Deus sobre a minha vida, mas quando alguém pisa na bola, você vai
para cima com toda a força da lei. Quantas vezes eu já falei isso para vocês individualmente? Não, a pessoa tem que mudar. Tem que mudar, concordo plenamente. Mas será que você é diferente porque você é melhor ou porque você tem graça? É algo que eu falava quando eu dava aula quando eu era aluno de teologia lá em Taguatinga, já contei essa história para vocês. E eles faziam muita piada com a parte pentecostal, em falar em línguas, um monte de piada na aula, e eu via pessoas tristes com aquela situação. Aquele trouxe um ônus muito grande para a instituição, porque quer queira, quer não, a grande maioria da população hoje brasileira, cristã evangélica, ela é pentecostal. E aqueles homens começaram a tripudiar, e eu falei com o meu coração, falei, Deus, se algum dia eu estiver na frente dessa instituição em algum cargo, eu vou para cima. E aí aconteceu, Deus me colocou como professor, e depois me colocou como gestor da faculdade, eu fiz uma reunião com as pessoas, falei, a situação hoje, a gente tinha 3, 4, 5 polos de teologia, e a gente não tem mais, tem só um minguado por culpa de vocês. Porque vocês pregam sobre a graça de Deus, ou vocês acham que a língua estranha é errada, não sei o quê, e vocês têm um pouco mais de entendimento, porque vocês acham que vocês são bons, ou porque vocês estudaram, ou fizeram faculdade, na verdade é graça de Deus, vocês esquecem disso. E culminou com um aluno, uma vez, um pastor, que era de uma igreja da Assembleia, ele chorou e falou comigo, falou, poxa pastor, eu estou me sentindo destratado aqui, eu chamei a atenção desses pastores, nunca mais teve isso. Então a gente tem que olhar para a condição das pessoas que nos magoam e nós temos que olhar com amor, entendendo que nós somos perdoados numa condição muito maior. Quando nos ofendem, a tendência natural é nos vingar. Muitas vezes na nossa mente, ou então nós chegamos até a ponto de agirmos. 2 Samuel 16, 11 e 12. Samuel. 2 Samuel 16. 11, 12. Disse mais Davi a Abisaí e a todos os seus servos: eis que meu próprio filho procura tirar-me a vida. Quanto mais ainda este benjamita, deixe-o que amaldiçoe, Senhor, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição, e o Senhor me pagará com o bem a sua maldição neste dia. Davi, ele havia sido expulso praticamente da sua casa. Um homem se levanta e começa a jogar pedra em Davi, indo embora no cortejo real. E Davi fala, não, quem permitiu isso foi o Senhor. Se o Senhor quiser, o Senhor faz alguma coisa. Eu não vou fazer nada. Romanos 12, 19. Eu vou ler no lugar do Lucas, tá? Pode ler? 12, 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. E é claro que, mas dai lugar à ira não está dizendo para você ficar irado, né? Estava assim, deixa a ira de lado. Aí a gente tem que entender, senão não tem sentido o versículo. Dai lugar à ira. Deus está mandando dar lugar à ira, eu vou descer a mão na pé da orelha do cara, não. Dai lugar à ira é você deixar a ira de lado, entende? Deixa lá porque o Senhor vai vingar. 1 Pedro 2, 23. Obrigado pelo esclarecimento. Isso é muito importante, foi importante. Como é que é? 1 Pedro, capítulo 2, verso 23. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaça, mas entregava-se àquele que julga retamente. Quem é esse aí, Esther? Quem é esse, Esther? É Esther, não é ninguém não, é Esther. Vamos lá. Pois ele... Quem que, quando ultrajado, não revidava com ultraje? Deus ou Jesus? Jesus, tá? Essa é a maneira de nos limparmos da poluição do espírito de vingança. Nos confiarmos àquele que julga retamente e justamente, que disse, minha é a vingança e eu retribuirei. Uma das mais difíceis poluições do espírito que temos de acabar também é o espírito de crítica.
ou de julgamento. Um espírito de crítica tem a raiz no orgulho. Por que você tem um problema de julgamento em relação às pessoas? Porque você acha que você é melhor que os outros. Entenda que a gente já falou sobre isso. O problema não está em você não é julgar, e sim você julgar de maneira leviana. Então eu olho para alguma situação de alguém e eu teço um comentário, um julgamento em relação àquela pessoa sem saber o contexto da história. Senão a gente tinha que rasgar o livro de Juízes, jogar fora, porque se Deus levanta juízes e os caras são do mal, entendeu? Está errado esse texto aí. Devido à trave de orgulho no nosso próprio olho, somos incapazes de tirar o cisco da necessidade do olho de outra pessoa. Somos muitas vezes como o fariseu que, totalmente inconsciente da sua própria necessidade, orou. Lucas 18:11. Lucas. Esse você tem que ler em pé, Carlos. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Orgulho. Eu sou melhor. Somos muito rápidos em ver as faltas dos outros, mas lentos em ver as nossas próprias necessidades. Com que prazer, e aí é duro isso, mas é verdade, com que prazer nós aproveitamos a oportunidade de criticar alguém. Mesmo que não tenhamos certeza dos fatos, nós esquecemos de que isso Deus odeia. Provérbios capítulo 6. Provérbios 6. Provérbios capítulo 6, versos 16 a 19. Do 16 ao 19. Por favor. 6 coisas o Senhor aborrece, e é a sétima a sua alma abomina. Todos os olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramaram sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa para profere, Que profere? profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Deus odeia essa situação. Deus odeia a situação de pessoas que pelejam, pessoas que lutam, pessoas que maldizem aqueles que são perto, que estão de próximo, que são os próximos. Todas essas atitudes, inveja, ciúme, amargura, espírito vingativo, incapaz de perdoar, espírito de crítica, espírito de maledicência. Entenda que quando eu falo espírito, não é o demônio que está voando não, tá? É o teu coração, tá? Senão você vai falar assim, tem o espírito da inveja, repanhando o espírito da inveja. Não, é você, é o seu coraçãozinho. Maculam-nos e impedem-nos de sermos santos diante de Deus. São tão perversos como a imoralidade, bebedeira. E aí nós, quando olhamos essas condições desses pecados, eu falei mal do outro, não é tão grave como eu encher a cara ou como eu ser drogado, não é. Não, estupro é mais complicado. O meu roubo, a minha violência é muito mais complicado do que essa situação ou outra. Precisamos nos esforçar no sentido de arrancarmos da nossa mente essas atitudes pecaminosas. Como que nós tiramos isso do nosso coração? Não tem como. Se você não limpar o ambiente, vai dar rato, vai dar mosca, vai dar vareja, aquelas bichos lá, vai ter podridão, vai ter lixo. Se você só limpar e deixar vazio, ele vai novamente sujar. Você tem que limpar ele e colocar ele, coisas dentro, e você adornar e cuidar. A gente vê aqueles filmes, eu sempre brinco com a Rosângela, ela brinca comigo, né? Em especial as donas de casa, né? Quando você vê aqueles filmes americanos em que o cara chega em casa depois de 3 meses, aquele monte de pano em cima dos móveis, o cara tira o pano e tá tudo limpo. Não existe isso, gente.
Não existe isso. Peguei umas coisinhas no armário lá, dei um fim em umas coisas essa semana, estava lá em cima do armário. Quando eu peguei, estava aquela camadona de pó. Por quê? Eu deixei parado, suja. Então você não basta você simplesmente querer eliminar aquilo que não presta. Você tem que colocar outra coisa dentro no lugar. Somos tão pecadores que muitas vezes achamos que não temos consciência de que nossas atitudes são tão perversas. Então nós olhamos para os nossos pecados e achamos, não é tão ruim assim, vai. Não é tão pecado assim, vai. Não é não. Afinal de contas eu vou na igreja, afinal de contas eu dou um alimento, eu faço alguma coisa, então deve pesar na balança. Isso não tem isso não. Nós encobrimos esses pensamentos poluídos sob a disfarce da justiça e indignação correta. E aí, quando a gente vê, por exemplo, um pastor que cai, é exatamente nesse contexto. Ele tem todo aquele quadro, né? O cara santo, o cara não peca, ele bate forte no altar, e ele fala, ele briga, mas quando descobre o cara faz isso, faz aquilo outro, faz aquilo outro. Precisamos pedir diretamente ao Senhor que nos dê humildade e honestidade para vermos atitudes pecaminosas como elas são, e depois a graça e a disciplina necessária para arrancarmos a nossa mente e a substituirmos por pensamentos que agradem a Deus. Então você não consegue enxergar. Por isso que o salmista fala, aquela música que a Aline Barros canta, que é sonda-me, Senhor, e me conheces. O que ele está falando? Ele está pedindo para Deus olhar além do julgamento do próprio Davi. Deus, além do meu julgamento, o que é que tem mais? O que é que eu estou fazendo de errado? Não segundo meus olhos, não segundo a minha vontade, não segundo o meu padrão, mas segundo o teu padrão. E aí ele fala, agora você me ajuda, porque você já mostrou para mim, Senhor. E aí é um trabalho de duas fases. Primeiro, você pede a Deus que Ele te mostre o que está de errado. Depois você vai pedir para Ele te ajudar a entrar no bom e reto caminho, porque você sozinho não consegue. Ou então você vai e você volta ao vômito. Nós nunca tivemos um carnaval tão pecaminoso no Brasil. Nunca. Por quê? Porque além das invocações malignas, e teve um vídeo que viralizou na internet de um macumbeiro, em que ele falava, carnaval é macumba. O que nós fazemos aqui é isso. Chega um momento em que nós invocamos e as entidades elas descem lá no sambódromo, lá onde o povo está dançando. Ele fala como um macumbeiro. E aí o que acontece? As igrejas evangélicas, em uma grande monta, se uniram e participaram dos carnavais. Quem abriu o carnaval de uma cidade do interior, acho que do Espírito Santo? Aline Barros. Que coisa feia. Falar para mim que ela fez de graça? Amor real. Entendeu? Não, mas nós estamos evangelizando para Jesus. Aonde está isso na Bíblia? Aonde está? Porque tudo que nós fazemos, nós temos que fazer pensando, será que Cristo faria junto? Será que você consegue enxergar? Imagina, você consegue enxergar, na Marquês de Sapucaí, não teve isso, tá? Na Marquês de Sapucaí, Jesus Cristo com um abadá, um pandeiro na mão evangelizando, você consegue enxergar isso? Eu não consigo. Paulo, Pedro, Tiago, você consegue imaginar isso? Por que Paulo, no meio da festa lá de Diano dos Efésios, ele não foi lá e comprou um abadá de Diano e foi lá para evangelizar? Isso não existe, gente. Pode ter uma exceção, falei com o Rosângela essa semana, pode ter uma exceção? Pode, mas é exceção, não o que está acontecendo aí. Agora nós vamos louvar para Jesus e está tudo certo. Não está tudo certo. Amém, queridos? Amém. Senhor, te louvamos por esse primeiro período. Queremos pedir, Pai querido, que o Senhor possa cada vez mais nos guiar a sermos, Pai, instrumentos da sua vontade, nos limparmos, nos purificarmos, podemos estabelecer mais e mais um relacionamento com o Senhor e assim nos afastar das obras do mal. Em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.